Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros internautas. Voltaremos agora a discutir sobre um tema bastante atual, que é quando é que eu devo fazer um check-up médico? Se devo fazer com 20 anos ou não devo fazer, e qual frequência e se eu preciso realmente realizar esses exames, né? Para responder essa pergunta, vamos começar algumas considerações. Então, a maioria dos pacientes que dizem do check-up médico refere que eu não preciso ir ao médico, pois não estou sentindo nada em relação ao check-up médico. E outros rebatem, quem procura acha. E outros dizem ainda, sou novo e, portanto, não preciso fazer check-up. Ou só vou ao médico quando estiver sentindo mal. E tem pessoas que fez check-up médico e morreu no dia seguinte. Outros dizem, fui fazer check-up pela insistência da família. Outros fez a check-up através da empresa onde eu trabalho, né? E mais alguns que falaram que eu faço check-up anualmente. Então, qual é a verdade sobre esse assunto, né? Será que realmente eu preciso fazer um check-up médico? Bom, uma coisa que devemos ter em mente na medicina, ela não é uma ciência exata, mas sim uma ciência biológica, ou seja, a somatória de um mais um nunca pode dar 2, pode dar 3, pode dar 20, pode dar menos 10, né? Ela é uma ciência que tem muitas variáveis dia a dia, porque o nosso sangue circula segundo a segundo. Ele pode coagular de uma maneira repentina de uma hora para outra. Por isso que nós não podemos garantir com certeza que não vai ocorrer alguma mal súbito, mas podemos preveni-los o máximo que através dos exames de check-up médico. Então, os motivos do check-up médico é a prevenção de morte súbita e doenças graves e incapacitantes. Pois se você, muitas vezes a pessoa não morde, não tem a morte atual, recente, mas ele pode já ter problemas de acidente vascular cerebral, Alzheimer, senilidade no futuro, se vocês não fizerem um tratamento precoce. Então aqui, só para demonstrar a importância do check-up médico, nós temos aqui a estatística da causa-morte do mundo pela Organização Mundial da Saúde, que entre pessoas de 15 a 49 de anos, entre 15 a 49 anos de idade, a morte principal é causada por doenças cardiovasculares, está aqui no topo aqui, né? E em pessoas também acima de 70 anos, acontece a mesma coisa. A principal causa de morte no mundo é também por doenças cardiovasculares, como está relacionado nesse gráfico aqui. Dessa forma, nós precisamos realmente realizar um check-up médico, porque as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte. E existe regra para realizar um check-up? Não, não existe uma regra de acordo com as perguntas com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, com a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, American College of Cardiology, American Heart Association e European Society of Cardiology. Ou seja, não tem uma regra comum para fazer um check-up. Então, quais são os tipos de check-ups que nós podemos obter? Temos o check-up cardiológico, temos check-up respiratório, no caso de pessoas que têm problemas pulmonares, e o check-up geral. Nós queremos discutir hoje somente principalmente o check-up cardiológico. O respiratório será tema de outra aula. Dessa forma, se não existe regra para fazer um check-up, como que devemos procurar um meio de nos orientar para esse check-up? É através do examinar os antecedentes familiares, ou seja, se seus pais tiveram um infarto, derrame, colesterol alto, diabetes, hipertensão. Todos esses são fatores de risco para acontecer um problema cardiovascular. As condutas, portanto, e orientação do check-up cardiológico é basear-se nos fatores de risco da própria pessoa e dos familiares principalmente. Dessa forma, as pessoas que tiveram antecedentes
familiares e pessoais de infarto, hipertensão arterial, diabetes, colesterol, triglicérides alta, acidente vascular cerebral na família e obesidade, sedentarismo e alcoolismo, que são os principais antecedentes para doenças cardiovasculares. Asma, bronquite também tem que ser feito um check-up. As pessoas fumantes que DPLC ou enfisемatoso, pessoas ou familiares que tiveram câncer, gastrite, esofagite e pessoas que tiveram ou familiares que tiveram cálculo renal e cálculo biliar e outros mais. E quem que deve fazer então um check-up cardiológico? Quais são as pessoas que devem realizar esse exame cardiológico? Simplesmente são as pessoas, repetindo novamente, ou familiares que tiveram essas doenças: infarto, hipertensão, diabetes, colesterol, triglicérides alto, problemas de derrame, obesidade, sedentarismo e alcoolismo. E qual é a idade ideal para iniciar um check-up? Depende da precocidade da doença nos familiares dessas patologias. Se as doenças acima ocorrerem nos familiares antes dos 40 anos de idade, ou seja, seus pais tiveram infarto, derrame, pressão alta, diabetes, antes dos 40 anos, o conveniente seria fazer check-up cardiológico inicialmente de 20 a 30 anos de idade. Então, o check-up cardiológico inicia-se pela anamnese, ou seja, pela história clínica, perguntando a história do paciente, se ele sente alguma coisa, sente dores no peito, sente falta de ar, sente dor de cabeça, né? Ou seja, faz um levantamento da doença, possível doença existente, das sintomas que ele tem, falta de ar, dor no peito quando caminha e os fatores encadeantes, ou seja, tem dor no peito quando anda, quando corre, né? Isso são os fatores que o médico vai analisar na história clínica geral. Então, o check-up cardiológico, além da história clínica, você faz mediante a execução do eletrocardiograma, né? Também dos raios-x simples de tórax. Ele vai avaliar os pulmões e a área cardíaca, se existe coração dilatado ou não. Outro exame muito importante é um teste ergométrico, em que o paciente é submetido a um esforço e registrados o eletro no computador e avaliando se houve ou não alterações do eletrocardiograma. Com esse resultado, posso avaliar primeiro a condição cardiorrespiratória, ou seja, a sua performance diante do exercício, e a pressão arterial também avaliado com esforço, se é hipertenso, hiperativo ou não, e principalmente para ver se o paciente tem problemas de insuficiência coronariana, ou seja, um sistema de pré-angina ou pré-infarto. Então é um exame bastante importante para avaliar a problema coronariano, certo? Outro exame bastante importante também é o ecocardiograma, que nada mais é do que o ultrassom do coração. Ele também avalia se o coração está dilatado, se tem algum problema de válvula, se ele está com função ventricular normal ou não, né, se tem insuficiência cardíaca ou não. Então, quer dizer, ele vai corroborar os dados associados com o teste ergométrico, uma avaliação melhor do seu coração. Também pode ser feito o exame do Holter e mapa. O Holter é um aparelho de 24 horas que é colocado junto com o paciente, monitorando o eletrocardiograma do paciente para detectar principalmente arritmias, né? E isquemia também transitória que pode ocorrer durante o exame de 24 horas do eletrocardiograma. Enquanto que o mapa, ele vai verificar a média da pressão que você apresenta durante 24 horas, para detectar se você é realmente hipertenso ou se realmente você sofre de um síndrome da mental branco, ou seja, só sobe a pressão durante a medição diante do médico. Outro exame bastante utilizado também é o cateterismo cardíaco,
Isso é realizado através da introdução de um catéter na veia, na veia femoral, que atinge até o coração, e lá injeta o contraste para verificar a árvore arterial, ou seja, para ver se tem obstruções arteriais. Ele é praticamente indicado em casos mais graves de suspeita de angina ou insuficiência coronária obstrutiva. Então, e outro componente importante nesse exame cardiológico são os exames laboratoriais, né? Principalmente os exames mais específicos em relação à cardiologia, que é a glicemia de jejum, glicemia pós-prandial, ou seja, 2 horas após a refeição, a hemoglobina glicada e a insulina, para ver esses três, se existe diabetes ou pré-diabetes no paciente. A ureia creatinina vem a função renal, PCR ultrassensível, ele verifica processo inflamatório arterial, TGP, TGO, bilirrubinas e gama-GT vê a função hepática, ácido úrico para ver a presença de gota, T3, T4, TSH vê a função da tiroide, e os eletrólitos, sódio, potássio, cálcio e magnésio, e as vitaminas D e vitamina B12, né? Então esses são os principais exames laboratoriais. Agora, os exames específicos para cardiologia, mais importantes, são o nível de colesterol e os triglicéridos. Então, nós temos aqui no colesterol o perfil lipídico, colesterol total, colesterol HDL, ou seja, colesterol bom, o VLDL, um colesterol não é muito importante, nem o colesterol não HDL. E o mais importante é o colesterol ruim, que é o LDL. E são os níveis dos triglicéridos. Esses são os exames laboratórios mais específicos na área de cardiologia. Em relação aos níveis de colesterol, qual é o tipo do colesterol mais importante daquelas três citadas? Então, LDL ou HDL, VLDL ou não HDL. O mais importante que nós devemos analisar é o colesterol ruim, que é o LDL. Esse é que provoca infarto, obstrução e derrame. Dessa forma, portanto, o colesterol LDL, em inglês chama Light Density Lipoprotein, provoca a formação de aterosclerose, ou seja, ele provoca endurecimento e entupimento das artérias. É um processo lento. Aqui vemos quem tem alto colesterol, inicialmente na fase 1, as artérias estão praticamente limpas. Em segundo instante, essas bolas de gordura vão se aderir na superfície do vaso. Em uma segunda fase, terceira fase, a gordura vai aumentando quando as condições de colesterol perpetuando por anos. E aqui vemos que praticamente só tem gordura dentro dos vasos, podendo provocar um infarto. Portanto, e o colesterol bom? O colesterol bom, em inglês, chama High Density Lipoprotein. Ele protege contra a formação da aterosclerose. O ideal teria um colesterol bom alto e o LDL, colesterol ruim, baixo. Esse é o ideal. Então, fazendo uma analogia em relação ao vaso, LDL é um diabinho, ou seja, ele deposita gordura nas artérias, enquanto que o HDL é um anjinho que retira a gordura das artérias. Essa é a analogia mais perfeita em relação aos dois principais níveis do colesterol. Qual o nível ideal do colesterol? Bom, aqui temos uma ideia menor. O ideal seria menor que 100 mg, seria um nível ótimo. Aqui tem as intermediárias, né? E o HDL, importante no caso dela, é acima de 50 em média. Ou seja, resumindo, o nível ideal do colesterol para a população em geral é de até 100 mg por decilitro. Esse é um nível ideal para a população em geral. Agora, em pacientes que teve infarto, que teve doenças coronarianas, que fez angioplastia, o nível de LDL é outro. Por quê? Ele tem que ser abaixo ou ao máximo até 50 mg por decilitro,
porque as condições, fatores de risco para ele é muito alta. Então, quanto menor o colesterol, menor chance de ter outro infarto, outro doença cardiovascular ou derrame. Conclusão: o check-up cardiológico deve ser realizado em qualquer pessoa igual ou acima de 40 anos. Se ele tiver antecedentes familiares de doenças cardiovasculares, acima citados como infarto, derrame, colesterol, diabetes, pressão alta, o check-up deve ser iniciado mais precocemente entre 25 a 30 anos. Se o nível ótimo ideal do colesterol LDL para a população geral é de até 100 decilitros por ml, e o nível ótimo ideal do colesterol bom, o HDL, é de maior ou igual a 50 decilitros por ml. Agora, em pacientes, como falei para você anteriormente, que teve infarto, pós-infartados, com angioplastia, com stent, ou com ainda múltiplas lesões coronarianas não críticas, o nível ideal do colesterol dele é bem menor ainda, ou seja, até 50 decilitros por ml. E a frequência do check-up cardiológico vai depender dos seus resultados iniciais e será estipulado pelo seu cardiologista, certo? Portanto, esse é um pequeno resumo bem rápido sobre check-up cardiológico, o que deve ser feito, uma ideia geral, né? Não é uma regra para todo mundo, mas pelo menos com isso vocês terão uma ideia do que deve ser feito e de como se deve ser feito. Ok? Muito obrigado e até o próximo.